Oi, galera do programa Faniquito. E quem não assistiu a primeira parte, é só procurar lá no YouTube que vocês vão achar. Além também que eu vou postar na fanpage, né, no Facebook, no YouTube, ok? Porque vale muito a pena. Lembrando que o Eduardo e Bianca Lana, eu já entrevistei vários profissionais da área aqui. Na minha opinião, é o melhor que eu conheci até hoje. E é impressionante, né? Ele não enrola, sabe essas enrolações que você vai em terapia, que você fica ali parada, calada, ele vai, já chega, ele já vai te, entendeu? Te cutucando, te arregaçando e vai que vai. Ele é o cara, ele é o cara. E também faz terapia de casais, né? Muito bom profissional. Não conheci igual na minha vida. Ok, então eu gostaria, iniciando aqui, que eu acho que é uma pergunta que, né, tem tudo a ver com o que foi discutido na primeira parte do programa. Por que os homens são tão voláteis, né? São tão baixo, em cima, uma hora está de um jeito, outra hora está do outro? Explica isso para nós. Bom, Patrícia, eu não sei se é uma questão de volatilidade, né? Mas passa, lógico, pela formação do próprio ser humano, enquanto primata que nós somos, homens, não é? Nós temos uma capacidade de trabalho mental, como já disse a última vez, diferente da mulher. Nós tendemos a trabalhar mais um hemisfério cerebral do que o outro. Então, nós não temos essa transmissão ou melhor, uma interação boa entre os dois hemisférios. Nós tendemos a caminhar ou para um ou para outro, isto é, nós fazemos uma decisão muito racional ou uma decisão muito emocional. Esse equilíbrio entre o emocional e o racional, para nós homens, é muito mais difícil, né? Daí isso nos leva a ter uma tendência a ter respostas nessa dualidade toda. Uma hora eu estou extremamente emotivo, uma hora eu estou extremamente racional ou frio. Então isso gera na mulher, que tem um processo neuroquímico bem diferente, um assustar, um não entender, um não compreender. Então nós caminhamos muito mais para a agressividade e para a docilidade ao mesmo tempo, e a racionalidade, a frieza e a razão nesse desequilíbrio. Não há como mudar isso, é muito difícil. Como a mulher deve proceder com esse temperamento para que não tenha atrito? O proceder primeiro passa necessariamente por conhecer como esse homem trabalha, não é? Então, você sabendo que ele transita rapidamente de um lado ou o outro, e não ambos ao mesmo tempo, isso faz com que você tenha que ter essa paciência, que já é característica de vocês, não é? Ou na maioria de vocês, para saber a hora de parar e não insistir, não é? É mais fácil quando o homem está muito no racional, você entra com o seu lado emocional, e sempre o homem quer queira, quer não, fragilizado pelo caráter emocional da mulher. Uma lágrima, uma cara de tristeza, isso destrói muito a rigidez masculina. Mesmo ele alegando que não, mesmo ele dizendo que não, isso acontece porque é um processo biológico. Então seria uma dica, se fazer de coitada, não é? Mesmo não o sendo, né? Nunca o são, não é? Mas é uma forma de você conseguir ter acesso, quebrar essa rigidez primeiro. Fala mais dicas. Uma outra forma de você... Vocês podem, dá licença, vocês podem até de repente usar de exemplo para passar para ele, tá bom? Alguém gostaria já? Vamos dizer assim, que você também esteja fragilizada, né? O temperamento também não está muito legal. Nem sempre nessa hora cabe você ser sensível. Você vai partir para cima mesmo, e aí? A pior situação é esse partir para cima, né? Quando há sempre uma desconstrução, ou um atrito entre o casal, o que se mais recomenda é um distanciamento, um esfriamento primeiro. Não se discutir naquele momento, né? E toda vez que for, por exemplo, discutir um assunto significa você ter um objeto de discussão. Para que eu possa ter esse objeto de discussão, eu inicio essa discussão do casal, um do lado do outro, jamais um na frente do outro. Por quê?
Porque o olhar nos olhos é sempre um fator ameaçador para qualquer animal. E de repente nós estamos discutindo um problema, meu olhar começa a subir, subir, subir e encarar o outro. A partir do momento que eu encaro o outro, eu deixo de discutir o problema e passo a discutir o outro. E isso é muito complicado, porque daí eu saio do foco principal, que é chegar numa solução comum, e passo a atacar o parceiro ou a parceira. Aí entra ambos no processo de defesa e ataque, e aquele objeto de discussão inicial, ele fica em segundo plano. E não se chega a lugar algum assim. Por que o homem não gosta de falar sobre relacionamento? Primeiro, porque o homem não gosta de falar. Né? Ele tem uma dificuldade de trabalhar isso. Segundo, porque... Falar sentimentos, né? De falar sentimentos. Nós não somos treinados para falar sobre sentimentos. Nós vivemos, vamos insistir nisso, uma sociedade machista. Então, sentimento sempre está vinculado, na nossa cultura, a uma fragilidade, a uma diminuição. Então, eu não posso me expor, porque se eu for expor os meus sentimentos, eu vou me tornar mais frágil, eu vou me tornar mais fraco. Então, eu evito fazer isso. Eu evito esse tipo de discussão. Um outro ponto é aquilo que eu falei logo no início. Se eu sou mais racional, ou se eu sou, naquele momento, mais emocional, para que eu possa discutir a emoção, eu tenho que necessariamente caminhar para a razão. Eu vou racionalizar a emoção numa discussão. E aí eu vou tender a ter uma leitura daquilo que está sendo discutido de forma extremamente fria, enquanto a mulher espera, naquele momento, uma resposta ou respostas muito mais emotiva, muito mais sensível, muito mais sensitivas e intuitivas. O homem não, ele vai caminhar, como nós estamos discutindo, eu vou racionalizar a discussão. Então isso acontece por causa disso, disso e daquilo. Porque você fez isso, isso e aquilo. Se você tivesse... Né, eu não vou trabalhar as emoções. Então há uma dificuldade enorme em fazer isso. Por quê? Porque nós não fomos treinados para isso. Então você está querendo me dizer... Uai, então o homem não combina com a mulher. Então não dá certo os dois juntos. Como é que faz para botar os dois juntos? A mulher fica assim, cheia das necessidades, das carências. Ela tem uma necessidade maior da resposta naquele exato momento e não esperar para depois. Porque eu acho que muitas vezes a espera faz com que haja o afastamento do casal, as pessoas acabam deixando de lá, mas aquela situação não ficou resolvida. Então aí a mulher ela precisa resolver para ela ficar bem. Eu acho que não pode guardar. Então, e o homem, às vezes, ele põe um pano, ou então deixa para lá, para ver se a mulher esquece ou oculta. Então, isso, a mulher, às vezes, acaba gerando criando um sentimento, um desafeto com o parceiro. Porque o homem deixa para lá e fica na boa, a mulher deixa para lá e ela fica ali injuriada, corroendo. Ela vai criando coisas na cabeça dela. Muitas vezes não existe. Que muitas vezes não existe. Então, eu acho que se houvesse o diálogo na hora que surgisse qualquer desentendimento, eu acho que seria muito melhor para o casal. Bom, em verdade, não é que o homem fica mais tranquilo e ele foge da situação. Ele absorve esse problema, né, vai... trabalhando toda essa questão internamente e chega a um ponto que ele opta por decisões mais radicais. Ou ele briga, ou ele abandona o casamento, ou ele busca uma outra pessoa, ou ele se relaciona de outra forma. Não é? Então, o que acontece para evitar muitas e muitas dessas questões é começar a ter esse diálogo no início. Normalmente as pessoas acham que pequenas coisas podem ser adiadas, podem ser discutidas a posteriori, quando isso não é uma verdade. Eu tenho que habituar a discutir 100% do tempo, o tempo todo. Porque inicia-se um problema, eu tenho que discutir de imediato. O homem precisa ser treinado para isso. Né? O que acontece, não, vamos deixar para depois, vamos adiando. Isso vai num crescente. Ao estar num crescente, ora, e o que nós podemos chamar de um crescente? Crescente significa as ideias, os pensamentos, as decisões que eu vou montando no meu próprio mundo, enquanto o outro também monta o seu próprio mundo. A hora que há um enfrentamento, primeiro, são mundos diferentes e são mundos muito maiores a serem trabalhados.
E aí fica mais difícil. Necessidades diferentes, né? Necessidades muito diferentes do homem e da mulher. As necessidades, sim, são parcialmente diferentes, não é? Mas eu me refiro ao fato de você ter um probleminha e você começa a criar o que pode ter acontecido. Você começa a inventar, imaginar, sonhar. E daí, normalmente, nós caminhamos para problemas mais conflituosos e não menos. Sempre que eu vou buscar uma solução, ou um pensamento, ou um processo de decisão, eu fico imaginando sempre o pior. Não é? Por que ele não quer discutir sobre isso? Bom, eu crio um monte de coisas. Por que ela não quer fazer tal coisa? Eu crio um monte de coisas. E vai se tornando monstros e monstros. Por quê? Não tem resposta. Não tem resposta. Depois fica difícil buscar a resposta. Porque quando o outro ou a outra começa a iniciar a discussão, eu já estou tão armado que eu vou atacar de imediato. Então é muito difícil. Nós precisamos aprender a conversar. Nós somos animais que têm uma boa capacidade de comunicação, só que nós não as usamos. Então, e fica difícil. Nós precisamos criar esse novo hábito. Nós precisamos entender que a sociedade se faz outra. Nós estamos no mundo de comunicação. E no mundo de comunicação onde a gente não se comunica. No passado era muito simples. Nossos mundos eram pequenos. Eu vivia em aldeias, em tribos, em savanas. Então as novidades, as necessidades eram muito pequenas. Hoje não, hoje eu tenho informações o tempo todo, a mulher tem informação o tempo todo, o homem também tem informação o tempo todo. Tem que se discutir isso. É aquela situação de conflito sempre tem uma solução única? Não, não tem. Não há uma solução. Não, então, eu tenho 20 anos de casada, né? Assim, nunca tive uma discussão com meu marido, porque eu sempre pensei dessa forma. Na hora que eu estou nervosa, que eu estou com raiva, se eu for falar o que eu tenho vontade, o que eu estou pensando, eu vou ofender, eu vou magoar. E acho que assim, a palavra uma vez dita, você não esquece mais. Ai, você me desculpa. Desculpa porque a gente foi acostumada. Tudo bem. Você vai esquecer? Não vai. Que aquilo já magoou. Então, assim, eu acho que tem que pensar, tem que relevar se vale realmente a pena. Eu não sei se com o passar dos anos a gente vai ficando mais madura, tal. A gente passa a deixar de dar importância para pequenos detalhes, né? Porque mulher é muito cheia de coisinha, né? Eu nunca gostei de discutir relação, acho desgastante. Então, assim, procura saber se é aquilo mesmo, se é verdade, no caso, né, de criar o monstro. Não cria o monstro. Vá atrás, vá saber o que realmente aconteceu. E não discuta na hora. Então, assim, para mim sempre deu certo, porque até hoje, nem quando a gente namorava, a gente não discutia. Na hora que alguma coisa me incomodava e me deixava chateada, eu me calava. E ele passou a me conhecer assim e respeitar esse meu jeito, assim. Então, aquilo esfriava, eu não ia carregar aquilo também por semanas, né? Mas, assim, me dá 2 dias. Aí vamos sentar, o que foi que aconteceu? Por que aconteceu? E a gente consegue conversar com calma, se entender. E sempre deu certo, até hoje vem dando certo. Então, eu acho que não tem que ficar, assim, procurando picuinha, né? Porque mulher é meio assim, de coisinha, não gosto disso, não sou assim. Eu vou dar importância para o que realmente tem importância e que vai trazer um risco para o meu relacionamento. Né? Eu vou ter que ter realmente prova, vou ter que ter uma coisa ali que aquilo está acontecendo. Bobagemzinha assim não costumo dar. Então, para mim, tem dado muito certo. Até hoje, né? 20 anos de casada, eu nunca briguei com ele, nunca discuti. Então... Não. Ô, Eduardo, é o seguinte. Bom, tá um casamento abalado, né? Tem um casamento abalado, que eu acredito que hoje a maioria, né? Que isso aqui é japonês, é caso raro, né? Como que você, no caso, como que você pode ajudar o casal? Primeiro é importante entender o que é um casamento hoje, né, e o que ele difere de um casamento do passado. No passado nós casávamos por indicações, por recomendações, por imposições. Atualmente não, se casa-se por algo chamado amor. Ou dinheiro. Casa-se por amor. Pelo dinheiro. Amor a que ou a quem. Amor a que ou a quem, não é? Mas casa-se por um amor. Não é? E esse amor sempre ele é extremamente frágil e líquido. Isto é,
ele se flui muito rápido, ele se desfaz muito rápido. Ele precisa ser construído de forma muito, mas muito bem trabalhada. Isso não ocorre, né? Só ocorre no começo, quando eles estão conquistando. Eles sabem fazer isso perfeitamente bem, né? Patrícia, nós podemos usar um pouquinho até da mitologia ou da cultura um pouco grega, não é? E trabalhar nos amores gregos, onde eu tenho o Eros, que seria o amor pelo físico, né? Que nós chamamos de paixão, é a atração física. E hoje a maioria dos casamentos, exceto aqueles arranjados, não é? Eles se iniciam por esse desejo físico. E esse desejo físico, ele é passageiro, ele é temporal. A dificuldade nossa está em transformar esse desejo físico, esse eros, em outros tipos de amor. O ágape ou então o filhos, que são amor onde eu tenho amor daquele de desejar o outro, me sacrificar pelo outro, né? Vivenciar o outro, entender o outro. Ou então, com filhos, que seria um amor mais voltado para a parte cultural, a parte intelectual, a parte de construção em comum. Mas esses outros dois, eles têm que ser construídos. Eles não são naturais. Por não serem naturais, eu hoje estou numa sociedade onde eu não consigo viver sem amar o outro, sem desejar o outro, sem ter uma atração física pelo outro. Eu vivo um momento onde a desconstrução ela é extremamente esperada. Eu tenho que entender isso no relacionamento hoje. Por isso que nós temos aí 50% quase de casamentos e divórcios. Não tem mais aquela solidez que se havia no passado. Isso não existe mais. Por quê? Porque eu acrescentei esse amor. Então, na verdade, o amor está desconstruindo o casamento. Ele não solidifica o casamento, ele desconstrói. Desconstrói de que forma? Entendendo esse amor enquanto atração física, enquanto desejo. Enquanto algo que eu entendo que casei por amor e esse amor será eterno. Ele não é eterno. Ao contrário, ele é fadado ao fracasso. O que eu preciso fazer é criar outras verdades, outros desejos, outros valores, outros conceitos para poder manter essa união. Então, uma coisa é o casamento por amor, outra coisa é a união estável, não é? Que pode não haver tanta atração física, contudo, há outros valores. Há uma amizade, há um respeito, há uma cumplicidade, há uma compaixão, há um cuidar, há uma série de outros valores. Isso dá sustentação. Só a atração física não dá sustentação. Nós somos animais, primatas, isso é impossível para nós. E como é que você faz, por exemplo, você está numa sessão, por exemplo, porque tem que haver uma mudança de ambos, certo? Aí como é que você conduz isso aí? Por exemplo, um casamento que está em crise, né? E de repente os dois querem fazer, já fizeram de tudo, não tem jeito, resolve fazer uma terapia de casal. Primeiramente você vai escutar cada parte de como é que você consegue assim explicar mais ou menos? Por exemplo, eu vou e reclamo para você, meu marido é frio, meu marido é meio grosseirão, meu marido não é carinhoso, não é romântico, chega em casa, só fica vendo televisão, não me dá atenção, não me ajuda em nada, não tem diálogo. Não é bom, e aí? Bom, é óbvio que no primeiro momento eu tenho que ouvir. Não é? É óbvio que o cara, o marido nunca vai se achar que é assim. Isso que é incrível, né? Eles nunca se acham que é assim, né? Não é questão deles se acharem ou não assim. É questão deles valorizarem isso ou não. Talvez eu possa ter outros patamares de valor que não esses. Você pode falar, puxa, você não conversa comigo. Mas eu te deixo faltar alguma coisa? Não é? Então são Eles acham isso tudo, né? Tudo, não deixa faltar nada em casa. São valores diferentes. Exato. E eles sempre falam isso, que o problema é sempre com a gente, nunca com eles, né? Eles sempre são certos, perfeitos. O problema, a gente é que reclama demais, nós é que temos problemas.
Eternas insatisfeitas. Sempre quem reclama é que tem um problema. Não é? Quem não tem quem não reclama, não que não tenha problema, mas ele consegue trabalhar o problema não com o outro. Ele pode internalizar esse problema, ele pode discutir esse problema com o outro. Mas a pessoa que expõe o problema é aquela que está no primeiro momento. A pessoa tem um problema e o parceiro nem sabe que ele tem aquele problema. Por exemplo, se a pessoa não conversa com o outro parceiro e ela sente a necessidade, e às vezes o marido acha que é normal aquilo. Só que há uma necessidade dessa cumplicidade. E aí o problema não está naquela pessoa que sente a necessidade de falar. Eu vejo que o problema está naquela pessoa que não se comunica, que não conversa, porque o relacionamento, por isso que é relacionamento, é dois. Eu acho que o relacionamento é vocês estarem fazendo as coisas junto, expressando não necessariamente as mesmas opiniões, mas para ter uma liga, eu acho que tem que ter várias coisas em comum para o casamento dar certo. Sim, tipo tesão, tipo um carinho, porque o homem, ele já quer, a mulher, ela acha que ela tem que ser preparada desde de manhã, né? Vamos, né, para quem não assistiu a primeira parte, desde de manhã já vim dar um beijinho. A mulher é isso, caramba, não é que a gente reclama demais, a gente faz parte da nossa como é que você fala que o homem tem, nossos instintos. A mulher é assim, entendeu? Ela manda um recadinho durante o dia lá no WhatsApp, não vejo a hora de chegar em casa. Mulher é essa besteira, tudo que para vocês pode ser uma besteira, mas a mulher, tanto que todos os filmes que vocês veem, românticos, é tudo igual, é o homem lá carinhoso, é o homem sofrendo, é o homem levando uma aliança, é o homem levando uma flor, é o homem falando coisas bonitas, entendeu? Todos os filmes românticos é isso, entendeu? Então, é difícil, ainda chega à noite, né? Às vezes chega que nem um cavalo, entendeu? Aí depois quem é que fuque, e quem trabalha mesmo é nós. É nós que trabalha mesmo, que tem que ficar lá trabalhando, entendeu? E dá licença, pelo amor de Deus. Que eu penso assim, não tem que ser que nem o doutor falou no outro programa, né? Que a mulher precisa de 24 horas para ficar bem e tal, para o relacionamento. Eu acho que não é só, se ele for saber disso, ele vai começar a caprichar naquele dia. Então, eu acho que não é aquilo. Ah, Patrícia. Mas às vezes a gente pede, a gente fala, olha, eu queria assim, assado, eles não fazem. Eu não sei, né? Mas assim... Você é uma exceção, você é japonês, caso raro. Eu acho assim, o que a gente sente falta é desse carinho no todo dia. Se não for todo dia, que seja um dia sim, um dia não. Gente, chegou hoje, putz, eu vi aquele negócio, falei, minha mulher vai gostar. Vai lá e compra para ela e dá de presente. Lembrou dela, manda entregar flores, entendeu? Eles só fazem isso no começo e para as amantes. Ponto, final. Nós vamos entender essa relação de cuidar, de atenção, não é? Ou quando brigou, quando você quebra o pau, que eles veem que vão perder, aí os bichos ficam doidos, ficam mansinho, aí começa tudo voltar ao normal, tudo avacaiado. Então, nós vamos entender que essa questão desse trabalho 24 horas antes não é um trabalho necessariamente para se obter ou se ter uma relação sexual. É para que se tenha a continuidade prazerosa do relacionamento, com ou sem relações sexuais, não é? Então, é a manutenção de uma estrutura prazerosa. Esse é o ponto. Eu preciso trabalhar isso sempre. Não é? Então, quando a gente fala na questão de discutir o relacionamento, as pessoas tendem a acreditar que discutir relacionamento significa discutir algo que está ruim. Não, vamos discutir aquilo que está bom. Isto é, ora, o que eu posso melhorar? Não significa que está ruim, não, está bom, mas eu quero deixar ainda melhor. Como eu poderia te agradar mais, além daquilo que eu já te agrado? Como eu poderia te satisfazer mais, além daquilo que eu já te satisfaço? E não simplesmente entender uma discussão de relacionamento como sendo um problema ruim. Não, é algo para ser construído, é algo para ser acrescentado, é algo para ser melhorado. Então, isso é que falta muitas vezes. Olha, o que eu preciso fazer para melhorar? Eu estou te agradando? Está ótimo, ótimo, mas como eu poderia ainda deixar ainda melhor?
né? Nós temos essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade até na nossa própria língua portuguesa, né? Eu posso falar muito bem aqui, deixar algo melhor, mas eu não posso deixar mais melhor. Isso gramaticalmente é horrível. Mas, na verdade, no relacionamento eu preciso deixar mais melhor sempre. Para eles nunca está tudo sempre bom, né? Eles nunca reclamam de nada. Eles só reclamam que a gente reclama muito, né? Não é uma questão de que para eles está bom ou não, né? Eu acho que isso não é uma verdade. O que acontece é que a mulher se expõe. Os homens também traem. Se traem é porque não está bom o que ele está vivendo, não é? Mas se eles traem, mas muitos homens continuam com o mesmo casamento, com o mesmo relacionamento, se aquilo já não está bom. Isso que às vezes não consigo entender num relacionamento, se aquilo já não te faz bem, se aquele casamento, aquele relacionamento não te faz bem, por que continuar? E eu vejo que hoje muitas pessoas continuam, às vezes por interesse, porque tem bens, ou por causa da família, ou porque o que a sociedade vai achar disso. E acaba tendo uma vida extraconjugal. Sim, às vezes até do ambos casal, né? Como eu falei, corno vai, corno vem, se correr não fica ninguém. Mas, e às vezes ainda mantém um relacionamento dentro de casa, inclusive sexual, né? Sim. Mas não quer destruir a família, né? Isso é um papo muito louco, né? Não sei se é tão louco ou se é aquilo que nós estamos vivendo, né? Há vários interesses em jogo. Uma separação não se perde só o outro. Eu estou perdendo N coisas. Desde situações econômicas, eu perco a minha rede social, eu perco o meu futuro, eu perco os meus sonhos, eu perco tudo que eu planejei. Na verdade, o outro é o de menos na relação, quando eu me separo. Porque o outro eu substituo. Mas aquela história projetada, aquele sonho desejado, aquele valores conquistados, esse eu não vou conseguir repor com facilidade. Muitas vezes uma outra pessoa eu reponho. Por quê? Porque ela vai me dar atenção, ela vai me dar carinho, ela vai, naquele momento... Vai me encher o saco. Vai me encher o saco, ela vai estar disponível. Agora, e o restante das coisas que eu perco? Isso é que é difícil. Então, mas às vezes não é isso que de repente leva à separação, porque assim, tem mulher também que larga um pouco, não vamos jogar a culpa só em homens. Tem mulher também que acha que tá bom e chega, né? Não faz mais nada. Aí ele vai procurar uma outra fora. Do que ele... Que tá bom e não faz mais nada, tipo, bom. Uma acha que fazer o papel de dona de casa só, acha que é o essencial, eu cuido bem dos filhos, eu cuido bem da casa, exatamente. E esquece um pouco do marido, acha que aquele papel que ela faz ali dentro de casa já é o suficiente. O homem gosta de mulher cheirosa, o homem gosta de mulher bonita, então assim, de repente ele pode ver fora o que ele tá necessitando, exatamente. Então, por que a mulher não tem essa visão, de repente, né? De que se está fora, não, porque ele não presta, a outra que é uma vagabunda, né? Você já se olhou? Você já se percebeu? Será que você está fazendo direitinho? Né? Porque quando você namorava, você também se arrumava, bonita, cheirosa, porque ele ia chegar. Eu vou dar nela. Não, mas gente... Lá fora tá cheio de homem lindo também. Mas lá fora a mulher pode encontrar homens lindos, cheirosos. Sei, mas então, gente, eu não estou falando que não, que tem que ser, você vai procurar. Não procura, por isso que tem a conversa. A conversa, entendeu? Porque vá se arrumar, se arruma também. Fala o que você precisa, fala o que você está sentindo falta. Mas o homem também tem que se arrumar também. Quantas vezes você chega em casa, tá a mesma roupão, a mesma cirola. Você já pediu para ele fazer isso? Ele pede pra gente, nós estamos Mas peraí. Mas aí eu já não concordo muito com você, mas vou te falar por quê. Porque o homem é visual, como ele disse lá. A mulher, por exemplo, ela não liga, ela pode se apaixonar por um homem feio, por um homem barrigudo, por um homem, desde que ele seja carinhoso, delicado, educado, papapá. Eu coloquei a questão dele também estar por ela falar que a mulher não se arruma, não procura evoluir, mas tem homens também que não procura evoluir, se arrumar, ficar cheiroso para a mulher. Existem ambos casos.
né? Dos dois lados. De chegar, eu sei, sabe, que mulher gosta também. Por exemplo, você está lá cozinhando, aí ele vem atrás, assim, faz um cheirinho assim no cangote, te dá uma pegadinha, sabe? A mulher já fica, ui, como a mulher é besta! Eu nunca vi, eu não quero nascer mais mulher. Também gosta Não, mas o homem não faz, geralmente o homem não faz isso. Espera, deixa só a Cris falar. Mas eu acho que também homem também gosta de ser surpreendido também pela mulher. Eu acho que faz necessário a mulher também surpreender o homem, não só apenas o homem fazer esse papel. Com uma lingerie, com uma camisola sexy. Então, mas eu acho que a questão em si, que com o relacionamento, eu acho que vai se perdendo das duas partes esse romantismo, essa conquista diariamente que o doutor falou, que é necessário para um relacionamento sobreviver. Né? Porque, como ele mesmo diz, o amor acaba, mas são outros valores. E eu acho que isso, a conquista diária, que é fundamental para um casamento. Que normalmente relaxa-se, né? Eu ainda acho que é o homem que relaxa mais que a mulher, mas tudo bem. Tem que partir de alguém, porque assim, se você pensar assim, ele também fala, não, vou deixar ela. Não, vou deixar ele. Então não vai acontecer nada. Então alguém tem que ter uma atitude, entendeu? Ou então vai de você. Se a sua atitude, tudo que você fez, não deu resultado, amor, desculpa, acabou. Entendeu? Porque eu acho que ele ficar insensível a todo tipo de conquista, o que você vai fazer para deixar ele feliz e ele não reagir, esquece, olha, valeu, tchau, tô indo. Porque aí não tem jeito mais, eu acho. Por isso que, voltando na sua pergunta inicial, né, o que fazer, né, num encontro de casal, é justamente essas definições. Né? O que se busca? O que é um casamento? Como se manter o casamento? Quais são os amores e os tipos de amores? Então, o que nós estamos falando de roupa, de atração, não sei o quê, é amores que nós chamamos de eros. E as outras duas formas igualmente necessárias. Eu preciso equilibrar todas elas. Não adianta a pessoa se trabalhar fisicamente, não é? E depois não ter condições de discutir um problema, não um problema de relacionamento, mas um problema do dia a dia com o outro. Né? Viver uma cultura totalmente diferente. Viver hábitos totalmente diferentes, viver prazeres totalmente diferentes. Não adianta nada isso. Esse casamento é que é difícil, essa fusão que é difícil. Né? Então nós precisamos começar a entender a necessidade de fazer isso. O que me dá prazer e te dá prazer também. Porque isso vai fortalecendo o meu cérebro no seguinte sentido. Puxa, quando eu quero ter prazer, eu estou habituado a ter o prazer com a minha parceira do lado ou com o meu parceiro do lado. Né? E aí eu vou associando o prazer com a presença do outro. Para tanto, eu preciso desses 3 amores, entre aspas, sendo trabalhado ao mesmo tempo. Eu não posso abandonar um ou o outro. Não posso ter 2 e não ter um terceiro. Eu preciso ter essas 3 modalidades de amor. Isso é difícil, claro que é difícil. Isso é possível? Isso é possível. Fácil? Não, dificílimo. Tá? E é importante que se entenda que é dificílimo, para que se tenha consciência de que, se eu quero continuar a relação, eu tenho que entender o grau de dificuldade que eu estou disposto a trabalhar. Não pode haver acomodação. Não pode haver deixa para lá. Não pode haver amanhã eu vou ver. Não. As coisas têm que ser trabalhadas sempre. E aí eu entro nas 24 horas por dia. Tá? Os 3 amores, os 3 amores. Então, insisto, não basta estar fisicamente bem. Eu preciso estar emocionalmente bem e intelectualmente bem. Então, o casal tem que ter essa união. Não adianta termos visões diferentes de mundo. Não vai dar certo a relação. Não adianta termos cultura extremamente diferente. Não vai dar certo a relação. Eu posso ter uma atração física enorme por alguém que tem uma cultura totalmente diferente da minha. Vai durar pouco? Vai durar pouco. Então são situações que nós precisamos trabalhar e pensar sempre. Né? Relacionar-se não é algo simples. Ao contrário, é extremamente difícil. É difícil porque é entre homem e mulher. Porque eu acho que como mulher com mulher e homem com homem, eu acho que dá mais certo do que mulher com homem. Porque eles são muito diferentes, olha aí. E eu aposto com você que todos os seus pacientes, as suas pacientes, devem ir lá e reclamar pelos mesmos motivos que a gente está falando aqui, ou não? 99% sim.
Aí, por isso que o homossexualismo está aumentando. Só pode ser isso, gente. Não é possível. O homossexualismo não tem nada a ver com isso, né? Vamos separar. O que acontece é que nós inventamos uma instituição chamada casamento. Ela nunca existiu. Isso que nós precisamos compreender com clareza. Nós não fomos feitos para sermos casados. Quem não foi feito para ser casado foi homem. Mulher foi feito sim para ser casada. É que o termo significa compromisso ativo, porque vai se dar medo no homem quando fala em casamento. Não, mas uma vez que você já está casado, bem. Sim, aí... mas é o que eles falam. Olha, se nós pegarmos o processo de evolução humana, não é? Nos seus 250 mil anos, nós só inventamos casamento nos últimos 2.000, 3.000 anos. Nos outros 247 mil anos, não. Não é? Mas daí era. Repete. Não, porque. Ah, falou que aí tinha suruba, né? Porque assim, já que não tinha a palavra casamento, então eu poderia me relacionar com você, com ela, com tudo, porque era uma espécie de suruba. Na idade lá atrás, romana, já tinha. Você vê esse filme, era tudo uma surubada Eu danada. não sabia, né, que uma relação sexual gerava filhotes no passado. Tá? Isso não é tão antigo assim. Não é. Então se relacionavam por uns desejos. Durava-se esse relacionamento? Não. Até porque as pessoas não duravam tanto. Não é? O conceito era outro. Nós éramos nômades. A partir do momento que eu comecei a romper com esse estado nômade há cerca de 10 mil anos, que eu comecei a ter o meu local de plantio, aí sim eu comecei a criar algo chamado família. Anteriormente a isso, não. Só que meu cérebro não se adapta tão rápido assim. Nós temos uma série de processos neuroquímicos, biológicos, que eles não evoluem como a sociedade evolui. Daí os conflitos. Né? Se nós pensarmos a evolução que nós tivemos, até pensar na mulher, a gente fala, vamos pegar a Suíça, se não me engano, né? Ela permitiu o voto da mulher apenas em 1991. Né? Então é uma situação extremamente recente. Né? Nós não temos essa condição de viver o que nós estamos vivendo hoje. E é importante que se entenda isso para se entender a dificuldade de relacionar-se. É muito simples, é muito fácil, é muito cômodo o romper relacionamento. É muito mais saudável emocionalmente. A questão é, qual é o meu desejo? A que eu me proponho? Se eu me proponho a estar casado com, eu preciso entender o grau de dificuldade real disso. São tudo um mar de rosas. Exatamente, são perfeitamente bem isso. São mar de rosas. Rosas são carregadas de espinhos. Tá? A rosa está só na superfície. Abaixo, um monte de espinhos. Isso eu preciso entender que precisa ser vivido e aceito. Se eu não aceitar isso, eu não vou conseguir conviver com o outro. Não importa, é muito difícil. Você citou até as relações homossexuais. Elas são também tremendamente difíceis. A convivência é muito difícil. Por quê? Porque eu não aceito. Eu só quero as coisas boas. Eu não aceito mais o ruim. Eu não aceito mais aquilo que não me agrada. Olha, eu preciso aceitar o que não me agrada. Não, eu quis dizer do homossexualismo por causa assim, por exemplo, uma mulher, por mais que ela seja gay, ela tem a essência dela de mulher. Então ela com certeza ela vai saber o que a outra mulher gosta. Um carinho, uma palavra, um romance. Isso aí, eu não tenho dúvida disso, o Eduardo. Entendeu? Eu não tenho dúvida disso. O que eu estou dizendo é que um E relacionamento... até sexualmente falando, né? Sabe direito como é que gosta, como é que não gosta. O que eu estou dizendo é que relacionamentos homossexuais têm uma durabilidade ainda muito menor do que os heterossexuais. Muito menor. Nossa, verdade. Verdade. Dados. E Né? a infidelidade é maior E a infidelidade é maior também. A infidelidade é muito maior também. É um conceito que a gente precisa trazer para a realidade. São dados. Não é? O Eduardo Biancalana, psicólogo, né? Filósofo,
Tudo de bom. Falando aqui sobre relacionamento, né, entre casais, né, todos esses conflitos, essas separações que existem nos dias de hoje, e falando a respeito, né, das necessidades da mulher. E como eu disse, nós vamos fazer aqui também com homens. Já arrumei alguns que toparam vir, né, para a gente também ouvir o lado, né, masculino também. Eduardo, eu já perguntei, mas eu queria insistir um pouquinho mais nisso. O que fazer para o que se deve fazer para viver um relacionamento, para ter um relacionamento duradouro? Bom, primeiro, relacionar significa você interagir com pelo menos o outro ou outros, não é? Então, para que eu possa ter um bom relacionamento, de imediato eu preciso que ambos estejam imbuídos desse desejo. Tá? Não adianta apenas uma das partes desejar ter um bom relacionamento, enquanto a outra não. Isso não é relacionar-se. Relacionar-se significa ambos estarem em comum acordo, desejosos de obter um determinado fim. Não é? Então, para que isso aconteça, nós precisamos, insisto nesse ponto, entender o que é estar casado hoje. Entender o que é relacionar-se. E o que é? Entender quais são as diferenças entre os dois. Não é? Então, estar casado hoje é o quê? É uma união, né? Uma busca de uma união, onde vai se conviver com o outro problemas, dificuldades, sonhos, prazeres, desejos, fins. Não é? Então, isso é relacionar-se. Casar hoje não significa só eu ter uma pessoa para ter prazer sexual. Isso é o de menos. Extremamente importante? Óbvio que sim. Mas não é um fator sustentador. Não é? Então, preciso ter todo esse conjunto para poder vivenciar um bom relacionamento, um bom casamento. Como fazer para que isso dure? Ora, eu preciso inovar o tempo todo. Nós necessitamos de inovações. O ser humano não consegue viver a mesmice, exceto algumas exceções. Não é? Nós precisamos desse desafio, de enxergar o outro todo dia como sendo um outro diferente. Não é? Então, tanto o homem quanto a mulher precisam se fazer diferentes. Exemplo, vai, põe na... Surpreender o outro, né? Vestir-se diferente, fazer coisas diferentes, prazeres diferentes. Tá? Caminhos diferentes, sonhos diferentes, ideais diferentes. Sair da rotina, isso é extremamente importante. O que acontece é uma acomodação. Casei, coloquei uma aliança, que significava no passado, um elo de uma corrente, e aí está pronto. Está acabado, literalmente, acabou-se a relação. Não é? Então, não, eu preciso fazer essa manutenção. Eu preciso entender que o outro pode me deixar a qualquer momento, e eu posso deixá-lo a qualquer momento. E nesse processo de um sabendo que pode ser trocado a qualquer momento, se me há o desejo de continuar com o outro, eu preciso investir sistematicamente nesse outro todos os dias. Esse é o desafio. Por isso não ser fácil. Por isso que eu preciso ter as outras formas de amor junto. E não só o desejo sexual. Porque o desejo físico, ambos vão envelhecendo e vão podendo ser trocados a todo momento. Mas o processo cultural, o processo intelectual, o processo emocional, ao contrário do físico, ele vai num crescente. E ele que finalmente vai dar sustentação. Eu posso não conseguir ter relações sexuais de hora em hora, mas eu consigo conversar com meu parceiro ou minha parceira toda hora. Isso vai me dar sustentação. Isso precisa ser compreendido. É difícil quando você fala trabalhar com um casal. Ótimo. Um casal com que idade? 20 anos? 30, 40, 50, 60? Cada um tem uma abordagem diferente. Cada um tem uma cultura diferente. E você vai ter que trabalhar diferentemente. Exato, não há um padrão. Agora, existe alguma dica, alguns sinais, né, de pessoas que estão ali numa situação que, ai meu Deus, está quase separando, e alguns sinais que fala, é o seguinte, acabou.
não vai dar certo mesmo, assim. Existe alguns sinais que possa ser dito, não sei se você poderia dizer, tipo, que nem uma vez eu estava conversando com você, que a gente falou, eu falei de um casal que a mulher, a esposa, chamava as amigas para transar junto com o marido, lembra disso? Sim. Aí, claro, passou uns anos, eles se separaram, e você falou que isso é uma coisa, não sei o que você usou, psicopatia, não, uma doença, e que um casamento desse tende a realmente acabar, porque, quer dizer, já acabou, né? Você até falou alguma coisa assim, já acabou a parte, né? E então, tem algum sinal, alguma coisa que você poderia falar, né? Alguns sinais, Patrícia, acho que não um, mas alguns Está sinais. entendendo o que eu estou falando? Não está entendendo? Sim. Eu acho que tem alguns sinais, né? O primeiro é você ficar atento à questão de admiração. Eu tenho que admirar a pessoa com quem eu estou. Eu tenho que ter orgulho de estar com a pessoa com quem estou. Né? O outro é ter o desejo de proteger. Proteger não é ter posse. Tá? É cuidar, é muito diferente. Né? Um outro fator é a própria atração física. Eu tenho desejo de estar com o outro, eu quero tê-lo por perto. Né? Eu tenho aquela necessidade. Tesão, mas também aquela necessidade de esperar a chegada do outro. Né? Quando eu começo a falar, puxa, está chegando, já chegou, esquece. Né? Não dá para reconstruir casamentos. Eu posso reconstruir uma relação. Um casamento não dá. Por uma questão simples que você vai colocar no passado. Não entendi. Memórias, nós temos memórias. Tá? Mas surgiu uma dúvida. Já tive a oportunidade de ver várias pessoas que se separaram porque não conseguiam mais se conviver junto e passados-se alguns anos voltaram e o casamento totalmente transformou. Então, tem essa possibilidade. Então, eu acho assim que, apesar de você ter falado que se não há mais admiração, às vezes a pessoa coloca tantos problemas na frente que ela não consegue mais admirá-lo. E quando se separa, começa a enxergar pelo outro ângulo a pessoa. Isso é possível. Desde que a gente esteja falando de alguns casamentos que se rompem em determinadas faixas etárias. Não é? Se eu não tenho ainda 30 ou 35 anos, meu cérebro não está totalmente pronto. Uma coisa é eu me separar após os 30 anos, 35 anos, e voltar a me casar lá na frente com a mesma pessoa, muito, muito pouco provável. A outra coisa é me separar entre 20 e 35, reencontrar a pessoa com 40, 45, 50 e me dar bem. Isso é possível. Tá? Porque houve um amadurecimento. E aí os meus valores são outros, os conceitos são outros e meus olhares são outros. Tá? Agora, o que estou me referindo, o fato é o seguinte: quando começa a ver essa situação de conflito, não há milagres a serem feitos. E quando você fala, puxa, eles romperam um casamento e depois retornaram. Então, retornaram como outras pessoas. Ambos são outros. Mantiveram o mesmo RG, mantiveram a mesma identidade, o mesmo nome, contudo são pessoas diferentes. Então eu consigo me casar com pessoas diferentes, com a mesma não. Então tem que haver essa mudança de postura, de consciência, de conceito. Com a mesma pessoa que você se separou, não. Por quê? Porque dificilmente você vai voltar para viver aquilo que fez com que você se separasse. Tá? Então vamos pegar um caso qualquer. Ora, uma pessoa se separa do outro porque ele atrai, porque ele bebe muito, porque ele agride, porque ele a maltrata. Ótimo, se separou. E daí lá na frente ela vai voltar para esse mesmo homem que a maltrata, que a agride. Não, ela não vai fazer isso. Não, mas ele mudou. Então, se ele mudou, ele é outra pessoa. Ele não é mais aquele. Tá? E as pessoas podem mudar. Você acredita que as pessoas devem mudar? A cada conceito que nós temos, a cada dia que nós vivemos, nós temos todo um potencial enorme para mudar. As nossas células estão morrendo e nascendo o tempo todo. Neurônios também nascem e morrem o tempo todo. Conceitos nascem e morrem o tempo todo. Tá? Então preciso entender dessa forma para que eu possa me atualizar.
O que acontece em muitos casamentos é justamente isso, a não atualização. Casei, pronto, acabou. Não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada, só enterrar os dois, porque estão mortos, o casamento morreu. E assim, na relação, eu acho importante que os dois mantenham seus amigos, tenham amigos e que encontrem com esses amigos para sair da rotina, se isso é saudável para a relação. Porque assim, eu tenho minhas amigas, ele tem os amigos dele, ele tem o dia de encontrar os amigos e eu tenho o meu dia de encontrar com minhas amigas. Então ali é que é só nosso, em que a gente vai falar besteira, a gente vai rir, vai sair daquela rotina, ele também vai extravasar, de repente, o estresse do trabalho, né, aquela coisa do dia a dia. Então assim, é importante para ter, né? Porque eu vejo muita mulher que não dá um passo se o marido não está junto, né? Quer ele perto, eu vou ligar para ele, perguntar se pode, se eu vou, se ele vai comigo. Então, assim, existem, lógico, muitas coisas que a gente tem que fazer junto, mas que tem que ter um momento da gente. Né? Desde que seja mulher com mulher, homem com homem, porque senão isso é um perigo para ambos. Aí vira festa. Você tem que ter consciência disso. Você está saindo para espairecer, né? Exatamente. Essa separação, não é extremamente importante. É importante cada um manter o seu ciclo de amizade. Não só para a união do casal, mas também e principalmente para a ruptura do casal. Isso é. Se de repente eu rompo com todo o meu ciclo de amizade e me separo, eu me vejo sozinho. E isso é muito difícil de se trabalhar. Não é? Principalmente para o homem, né? Principalmente para o homem, porque quando ele se casa, ele tende a adotar a família da esposa. Os amigos, ele adota tudo isso. Então, quando ele rompe e fica sozinho. Por isso que rapidamente ele tende a buscar um outro círculo, uma outra mulher, para poder sobreviver. Senão ele tende a não sobreviver. Não é? E quando ele se mantém, esse grupo de amigos, precisa ser colocado de forma clara também o seguinte: eu mantenho o meu círculo de amigos. Eu não priorizo o meu ciclo de amigos, ok? Eu tenho um dia X onde eu vou encontrar com eles, mas se acontecer algo mais importante com a parceira, eu vou ficar com a parceira e não priorizar, não é? Então isso é bastante importante. Um outro ponto também importante eu não posso vincular os meus prazeres apenas enquanto eu estou com os meus amigos. A maioria dos meus prazeres, o meu cérebro guardar, ele tem que ser vivido com a pessoa com quem eu convivo. Eu posso ter outros prazeres com outras pessoas, mas o meu maior prazer tem que ser com aquela pessoa. Então, dessa forma é extremamente saudável. Caso contrário, não. Normalmente a mulher só que pensa nisso. O homem é muito, muito visual, né? Ele quer ter prazer com outras coisas também, né? Com outras mulheres, né? Que ele vê uma mulher boa, uma mulher gostosa, eles já ficam, né? São prazeres diferentes. Não é? São prazeres diferentes. Não é? Ambos precisam de prazer para manter o cérebro em equilíbrio. Tá? Bom, nosso tempo também já era, né? Infelizmente. Vai ter que ter a terceira parte. Boa. Bom, eu tenho que agradecer, tá? Maria José, Simone fofa, Cristiane, linda, Eduardo Biancalana, é bom, ele está no Facebook como Eduardo Biancalana, tem o site, né? Dá as informações, telefone, né? Se alguém tiver interesse. Sim. Meu telefone é 984633946. O meu site é psicologiaevolucionista.com.br. Facebook está como Eduardo Biancalana, acho que só tem você lá. Não sei, acredito que sim. Olha, eu agradeço demais, mais uma vez. Putz, adoro. Você vê, o tempo passa rapidinho. A gente nem percebe, né? E vamos ver, já é a segunda parte, mas vamos ver o que preciso fazer com os homens, que eu preciso escutar o outro lado também, né, Eduardo? Sim, claro. Você conhece bem os dois lados, né? Por isso que a gente sempre falou já, inclusive, na primeira parte, a gente comentou, né, que o homem ele precisa ser meio feminino para ele poder entender e fazer uma mulher feliz, amada, porque ele tem que ter alguns comportamentos femininos, né, para agradar a mulher, né? Eu só posso trabalhar aquilo que eu conheço. Não tem
jeito. Tá certo, tá certo, tá certo. Você conhece bem, parabéns. É isso aí, galera. Valeu. Tá todas as informações aí do Eduardo Biancalana. Agradeço essas lindezas aqui que estiveram presentes. Teremos mais vezes. Um abraço pro Cláudio, né, o marido da Simone, pro Maurício, pro Carlos. E cuidem bem das suas esposas, cuidem bem das suas esposas, porque se vocês cuidarem bem de nós, a gente também cuida bem. A gente já cuida, mas se vocês cuidarem um pouco mais do que a gente necessita, vocês serão ainda melhor Cuidem bem cuidados. dos seus maridos, né? Cuidem bem dos seus maridos. E é isso que eu estou falando, cuide bem dos seus maridos. Dá um beijo aqui, vou dar um beijo aqui nessa linda. Beijo, Cici, valeu, obrigado, Kiki, opa, valeu, obrigada. Valeu, valeu e até a próxima!